Todo mundo com vergonha, Alessandra. Só você que teve coragem. Muito bem. Então, queria dizer para vocês, primeiro de tudo, tem alguém novo? Tem alguém que ainda não foi meu aluno aqui? Todo mundo já foi meu aluno? Eita, começou a abrir um treco ali na tela, não sei o que é. Todo mundo já foi meu aluno, então? Beleza. Então, olhem só. Este semestre, nós vamos ter a disciplina de... um negócio aqui que eu não consigo deixar a Lucy entrar. Só um pouquinho aqui. Ai, caiu fora o negócio. Semana que vem, todos ao vivo, isso mesmo. Semana que vem é presencial. Então, gente, assim, ó. Esse semestre, a gente vai ter aula de fisiologia, ok? Na aula de fisiologia, o que é a fisiologia? Fisiologia é o estudo do funcionamento do corpo. Tá? Então, o funcionamento do corpo, como que os órgãos interagem entre si, como que o nosso corpo faz para manter tudo isso em equilíbrio. Gente, porque o nosso corpo ele é perfeito. O nosso corpo ele funciona como um verdadeiro reloginho, né? Tudo, se uma engrenagemzinha sai do lugar, bagunça todo o resto, né? Já não funciona. Então, a fisiologia, nossa, ela é uma matéria muito legal. Muito, 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 muito legal. Ela é diferente da anatomia, porque na anatomia é aquela decoreba. A anatomia é interessante, porque você está vendo o corpo, está vendo por dentro partes que você não conhece, tal. Então, é uma coisa legal, né? Porque você está conhecendo o corpo por dentro. Agora, fisiologia não é decoreba. Fisiologia é entender, é compreender. Então, na fisiologia, a gente vai falando, a gente vai conversando. Eu vou conversar com vocês na fisiologia. E vocês vão entender como o corpo funciona. Como que o coração faz para bater? Como que o ar faz para entrar no pulmão e sair de dentro do pulmão? Né? Como que o nosso fígado interage com o nosso corpo? Né? Então, o funcionamento do corpo, ok? Então, é uma matéria, assim, muito legal. É uma matéria, assim, ela é fácil se você vier para a aula e prestar atenção. Se você não vier para a aula, não prestar atenção, aí é difícil. Aí o bicho pega. Tá? Então, assim, ela é uma matéria que pode ser muito fácil ou pode ser muito difícil. Depende de vocês. Depende da participação de vocês. Mas tem bastante conteúdo. Né? Então, assim, é gigantesco o conteúdo. Né? Tem bastante coisa. Mas a gente vai tirando de letra, porque é só ir conversando com vocês. É muito fácil de entender. Só que tem que prestar atenção e tem que vir para a aula. Combinado? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho das diretrizes da nossa matéria. Então, essa matéria é assim, ó. Vocês vão ter prova, e a prova vale 8 pontos no primeiro bimestre, tá? Esses 8 pontos são questões bem que tem que pensar. E tem 2 pontos que são de trabalhos.
Quanto vale? São vários trabalhos. Quanto vale cada trabalho? A soma de todos os trabalhos vale 2 pontos. Ok? Então, são vários trabalhinhos, curtos, pequenininhos. Mas a soma de todos eles vale 2 pontos. Perdeu um trabalho, 1,9, 1,8, né? Então, assim, tem trabalhinho que vale 0,1, tem trabalhinho que vale 0,2, tem trabalhinho que vale 0,5, tá? Conforme a importância deles. Mas tem muitos trabalhinhos. E isso tudo vai somando na nota de vocês. Ok? Além dos trabalhinhos e da nota de prova, eu sempre dou nessa disciplina alguns pontos bônus. O que são esses pontos bônus? Esses pontos bônus são perguntas que eu vou fazer durante a aula. Tá? Então, esses pontos bônus valem décimos, mas eles vão se somando. Então, é um 0,1 daqui, 0,1 dali, 0,1 daqui, 0,1 dali. Soma pontos bônus. Toda aula tem pontos bônus. Quase toda aula tem pontos bônus. Então, esses pontos bônus, eles fazem o quê? Eles ajudam a compor a nota. Porque, veja, vocês têm 8 pontos de prova. 8 pontos de prova é bastante coisa. Então, a participação na aula, respondendo as perguntas de pontos bônus, ajuda muito. E os trabalhinhos também, ok? Então, tudo isso vai ajudar vocês a compor a nota, ok? No segundo bimestre é diferente. Por quê? Porque no segundo bimestre vocês têm projeto integrador e prova multidisciplinar, certo? Então, o projeto integrador mais a prova multidisciplinar somam 3 pontos juntos. Esses 3 pontos juntos vão fazer o quê? Eles vão ter a nota da coordenação. Aí tem 2 pontos de trabalho, permanecem os 2 pontos de trabalho, e terão 5 pontos de prova. Então, no segundo bimestre, a prova vale 5. Ok? E continua tendo os pontos bônus. Essa é a composição da nossa nota. Tem trabalhinho que é individual, tem trabalho que é em grupo, tem estudo de caso, tem várias coisinhas que a gente vai somando tudo para compor aqueles 2 pontos dos trabalhos. Beleza? Dúvidas quanto à prova? Não? Vamos lá, gente. Bom dia. Começou a aula. Ninguém tem dúvida? Beleza. Beleza, então. Muito bem. Vou repassar com vocês o nosso plano de aula, tá? Eu já postei o plano de aula lá no AVA, tá? Eu já postei ele lá no AVA para vocês. Então, se alguém tiver dúvida, dá para acompanhar o plano de aula lá pelo AVA. Espera lá só um pouquinho, deixa eu abrir ele aqui. Eu nem vou compartilhar a tela com vocês do plano de aula, mas eu vou fazer uma leitura do plano de aula com vocês, ok? Daí eu posso ficar olhando vocês aqui. Nem que seja só a Alessandra, né, Alessandra? Só um pouquinho, deixa eu abrir.
Opa. Todo mundo está com acesso ao AVA? Todo mundo já tem acesso à disciplina? Beleza. Alguém não está no grupo da fisiologia do WhatsApp? Eu reativei aquele grupo da anatomia, mudei o nome para fisiologia, né? Deixei o mesmo grupo. E daí, por ali, a gente pode ir se comunicando, beleza? Mas é preciso que todos estejam no grupo, né? Porque daí a gente pode... Paulo, muito bem, pera lá. Deixa eu ver aqui, Paulo, quem que está de administrador do grupo? Só um pouquinho. Eduarda. Eduarda tá aí? Tá na aula, Eduarda? Oi, Tá. prof. A Maria Eduarda está aqui. A Eduarda, você está de administradora do grupo, né? Aham. Só eles, acho que é o Paulo e a Adriana, né? Eles me mandam uma mensagem que eu já coloco. Tá. Passa para Eduarda uma mensaginha Vou com pôr o meu número telefone, aqui daí, tá? e daí vocês podem entrar no grupo, beleza, gente? Aí, ó. Muito bem. Que daí já facilita, né? Todo mundo estando no grupo, fica mais fácil, qualquer recado, qualquer coisa, a gente pode entrar em contato, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Plano de ensino. Ó, o plano de ensino, então. A ementa do plano de ensino de fisiologia. A disciplina de fisiologia humana permite ao acadêmico a construção de conhecimento sobre processos funcionais do organismo humano, seu equilíbrio e princípios homeostáticos, e sua interação com o ambiente, estudando o funcionamento do corpo humano, seus mecanismos reguladores e adaptações fisiológicas, dos aparelhos circulatório, respiratório, urinário, endócrino, nervoso e digestório. Ok? Então, nós vamos ver, resumindo, nós vamos ver como o nosso corpo funciona e como ele faz para ficar funcionando bem. Ok? Gente, é muito importante a gente saber como o nosso corpo funciona. Porque assim, ó, quando o meu corpo não funciona direito, o que significa? Se ele está funcionando, eu estou saudável. E se ele não está funcionando direito, eu estou doente. Então, eu tenho que compreender o saudável para eu poder compreender a doença. Como é que eu vou tratar dos meus doentes se eu não sei o que é a doença? E eu tenho que saber diferenciar o saudável do doente. Né? Então, assim, eu sei o que é uma doença. Claro, todo mundo sabe o que é uma doença. Mas eu sei como é um coração funcionando normal? Eu sei como é um batimento cardíaco normal? Eu sei como é um traçado cardíaco de um eletrocardiograma? Né? Então, por exemplo, tudo isso eu vou ver através da fisiologia. E eu vou poder comparar o normal com o que não está normal, com o que é doente. Pode falar, Alessandra. Então, a gente vai saber identificar a doença. Tipo,
A gente sabendo como é, vamos supor, como um coração saudável bate e um coração que não está saudável, a gente vai saber só por escutar e identificar que não está certo, tem alguma coisa errada? Isso, a gente vai aprender o que é o certo. Tudo que não for o certo é o errado. Não é? É uma alteração. A gente vai aprender na fisiologia o que é certo. Como é um batimento correto? Como é um eletrocardiograma correto? Como é uma respiração correta? Entendeu? Se eu souber tudo que é correto, ó, eu sei que uma cadeira tem 4 pernas. Se eu ver uma cadeira de 2 pernas, eu vou dizer, opa, isso aqui está errado. Né? Então, eu aprendo o que é correto. Muito bem. Vamos lá. Então, o grande objetivo da fisiologia é conhecer como o corpo humano funciona. Tá? Muito bem. As avaliações nós já falamos, né? Faz parte das ementas, faz parte do nosso plano de ensino, mas nós já falamos. Vou falar um pouquinho das referências bibliográficas para vocês. Então, olhem só. Referências bibliográficas. Tem um livro que eu gosto muito. Espera lá, só um pouquinho. Filha, faz um favor para mim. Pega lá em cima na estante um livro chamado O Corpo Humano, do Tortora. Está na estante do lado direito. Vou mostrar para vocês esse livro. Esse livro se chama O Corpo Humano, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia, do Tortora. Esse livro é um livro muito legal. Por quê? Porque esse livro tem... Obrigada. Esse aqui, ó. O Corpo Humano. Tá? Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. Esse livro é muito legal. Por quê? Porque esse livro, ele tem uma revisão da anatomia, né? Porque a gente tem que rever a anatomia para entender, né? O coração tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. E a gente tem que saber a fisiologia. E no finalzinho de cada capítulo, ele já coloca um pouquinho da patologia. Quais são as principais patologias do coração? Né? Já que a gente pegou o coração de exemplo. Tá? Então, é muito legal, porque ele já vai... Ele revê a anatomia, ele fala da fisiologia e já dá uma pincelada na patologia. E o vocabulário desse livro é muito acessível. Ele tem um vocabulário legal, um vocabulário acessível ao aluno. Então, é um livro muito bacana, é um livro muito legal. Tá? O Tortora, além do que, o preço dele é um preço bem acessível. Não é um preço assim exorbitante, né? Que você vê lá que tem livros de anatomia que custam 600, 700 reais. Tá? Esse não, é um livro assim mais acessível um pouquinho. Então isso é bem legal, né? Porque não tem aquele preço, aquela coisa assim que é impraticável. E você acha até no sebo, né? Só um pouquinho. Então, um outro livro, o Guyton, se escreve Guyton, G-U-Y-T-O-N, Guyton, Tratado de Fisiologia Médica. Gente, o Guyton, ele é a Bíblia da fisiologia.
Ele é a Bíblia da fisiologia. Ele é o melhor livro de fisiologia que existe. É o Guyton. Mas ele tem um vocabulário um pouco mais complexo. Ele aprofunda mais em cada um dos temas. Mas ele é o melhor livro que tem, sem sombra de dúvida nenhuma. Tá? Se eu fosse estudar um determinado sistema a fundo, eu ia pegar o Guyton. Agora, para o dia a dia, para as matérias de um modo em geral, o Tortora é mais do que suficiente. Se eu soubesse, ó, veja bem, se eu soubesse 10% do que tem no Tortora, eu já estaria feliz. Eu não sei nem 10% do que tem no Tortora. Assim, decor. Né? Mas é ótimo, entendeu? É um livro muito bom. Agora, o Guyton é a Bíblia. É o principal livro de fisiologia que tem. Claro, tem um preço mais caro também, né? Um pouquinho mais salgadinho no preço. Não sei quanto tá. Se quiserem ir pesquisando aí, ó, pesquisem o preço aí do Tortora, do Guyton, dá uma fuçada. Aí vocês já dizem pra gente aí. Outra referência. Só um pouquinho, tem gente entrando aqui. Outra referência, então, é o Silverton. Um livro bom também, é um livro que faz uma integração entre os sistemas, fala da fisiologia humana. É um bom livro. Tem o Stanfield, que é da Cindy Stanfield, que também é um livro bom. Tá? É um livro bem complexo. Tem o livro da Margarida Aires, que é um livro que eu gosto bastante também. O da Margarida Aires, ele vai mais ou menos pela mesma linha do Guyton, tá? Então, assim, são livros bem legais. E todos os livros de anatomia são complemento para a fisiologia. Todos os livros de patologia são complementos para a fisiologia. Os livros de clínica médica são complementos para a fisiologia. Então, assim, tem N livros. Claro, de repente vocês têm um outro livro que não foi esses que eu falei. Tá? Tem lá, sei lá, o irmão estudou farmácia e comprou um outro livro. Pode? Pode, claro que pode. Né? Eu dei algumas sugestões de alguns livros que eu conheço. Olha lá, ó, nem está tão caro. Deixa eu ver aqui, ó. Só isso, Guyton? Não é esse. Não é o Fundamentos de Fisiologia. É o Fisiologia Médica. Esse aqui é o resumo do Guyton. Fundamentos de Fisiologia é o resumo. Dá uma pesquisada, Luana. É outro. Provavelmente. Tratado de Fisiologia Médica. Esse aí. Ó, 700 o Guyton. Então, eu já salvo. Mas tem na biblioteca. Né? Então, por exemplo, a biblioteca tem todos esses livros lá disponíveis. Então, de repente, quer dar uma olhada, quer estudar o Guyton, então, vai lá na biblioteca, pega o livro. Tá? Então, tem opções. Né? Agora nós estamos voltando no presencial, vamos voltar a estar lá na faculdade, direitinho, bonitinho, pode pegar na biblioteca o livro. Né? E se quiser ter o livro, dá uma pesquisadinha, às vezes, no sebo, essas coisas assim, que tem também uma
gama bem legal de livros. Tá? Muito bem. Na sequência aqui, então. Então, lá no nosso conteúdo programático, a gente vai começar com conceitos gerais, né? A gente vai ver a parte de homeostasia, a gente vai ver o sistema cardíaco, tá? Com toda a parte, desde do funcionamento do coração, parte de pressão arterial, né? Daí a gente parte para o sistema respiratório, daí a gente vai falar sobre sistema urinário, daí a gente vai falar da parte do equilíbrio ácido-base. Gente, quem aqui já trabalha na área? Olha lá, o Paulo. Paulo, você já viu, por exemplo, lá o paciente precisa lá, faz um exame de gasometria arterial, né? Você sabe interpretar, Adriana, sabe interpretar uma gasometria? Não sei, professor. Então, faz parte. Eu vou ensinar para vocês como é uma gasometria normal, como que você lê a gasometria, como que você vê. Por quê? Porque isso faz parte do equilíbrio ácido-base, isso faz parte do equilíbrio hidroeletrolítico. Né? Então, a gente vai jogar um pouquinho com o entender o paciente já. Né? Eu vou mostrar o normal e vou dar umas pinceladas já no como a gente entende o paciente da gente. Isso é muito legal também. É interessante, mais a gente que está trabalhando na área, na hora, na situação em com o paciente, você já vai saber um conhecimento a mais, né? Já lembra Aham, o básico claro, ali do que significa, né? com certeza. Eu sei um pouco, prof, da relação que a gente chama, nessa época do Covid, agora, trabalhando bastante em UTI, então a gente fala muito da relação de oxigenação no sangue, para a gente saber se vai precisar entubar aquele paciente ou não, se precisa pronar o paciente ou não, entendeu? Se é um risco de intubação ou um risco de prona, então, isso eu entendo um pouquinho. Agora, na questão de ácido, cetoacidose, essas coisas, daí já é um pouco mais a Aham, fundo, sabe? Então, eu não sei muito bem. muito bem, muito bem. Isso já é um conhecimento a mais, bem legal, Paulo. Muito bom mesmo. Então, olha só. Então, tudo isso a gente vai estar falando para vocês também, né? Então, aqui, ó. Depois do sistema urinário, a gente vai ver essa parte do equilíbrio ácido-base, a parte de gasometria. Daí a gente vai falar sobre o sistema digestório, né? Sobre a parte de motilidade, absorção, secreções, sistema genital, né? Masculino e feminino. O sistema genital feminino tem toda aquela parte de ação hormonal feminina, né? Como que isso funciona, né? E sistema endócrino. Nossa, o sistema endócrino é uma coisa gigantesca no nosso corpo, tá? Ele ajuda a regular todo o nosso organismo e o sistema nervoso, tá? Então, esse é o nosso conteúdo programático, ok? O nosso conteúdo programático, ele vai, então, desde o nosso sistema cardíaco até o nosso sistema nervoso, temos os trabalhinhos no meio, que são trabalhinhos curtos. Esses trabalhinhos, muitos dos trabalhos são durante a aula, tá? Então, tem atividades durante a aula. Então, quem vier na aula fez o trabalho, quem faltou à aula perdeu o trabalho, né? A menos que esteja de atestado ou de regime domiciliar, né? Tem gente, por exemplo, tá lá, tá com Covid, não dá para ir para aula, né? Daí a gente compreende e dá a oportunidade de fazer depois, ok? E então a gente tem toda essa parte de interação que vai acontecendo durante
as aulas, ok? E esse é o nosso conteúdo. Alguma dúvida? Ele está detalhado lá no AVA. Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no AVA. Eu dei uma pincelada geral nele, né? Não vou ler tudinho aqui, mas ele já está pinceladinho lá no nosso, ele já está detalhado lá no nosso AVA, ok? Muito bem. Vamos sim, vamos usar. E vamos usar o esfigmomanômetro também. Então, olha só, eu vou ensinar, quem não sabe, né? Por exemplo, o Paulo, a Adriana já trabalham na área, já sabem, né? Por exemplo, como vamos aferir uma pressão arterial? A gente aproveita e já dá uma olhadinha. Claro que vocês vão ver isso lá em semiologia, vocês vão ver isso em várias outras matérias, mas quanto mais vezes vocês aprenderem, quanto mais for reforçado isso, melhor, mais vocês vão aprender. Tá? Então, e é muito legal, não é obrigatório, porque a gente usa o material da faculdade, né? Não é obrigatório ter, por exemplo, tem essas práticas assim, Lu, são práticas pequenininhas, são práticas pequenas não são grandes práticas, né? Vão ocupar lá uns 15 minutinhos, 20 minutinhos durante uma aula. Mas tem, por exemplo, a prática de pressão arterial, a prática de ausculta cardíaca, a prática de ausculta pulmonar, né? Você não precisa ter o teu esteto, você pode usar o esteto da faculdade, porque eu vou pegar o material lá e daí você usa o material da faculdade. Mas é muito legal quando você tem o teu. Por quê? Porque, por exemplo, quando você for trabalhar no hospital, você tem que ter o teu, né? Não adianta querer usar o do hospital, essas coisas assim, porque é bom ter o teu. Vai para um estágio, essas coisas assim, você tem que ter o teu material. Agora, quando você tem o teu, se você não tem a prática, você pode, né? Pega a mãe, pega a avó, pega o tio, pega o marido, pega a esposa, e você consegue ir praticando. E quanto mais você pratica, mais você vai saber, né? Então, por exemplo, no começo você não sabe, né? Você põe lá o esteto, não ouvi nada. Fala aquela coisa, Jesus amado, não consegui ouvir nada, né? E não ouve mesmo, porque o ouvido não está treinado. Então, a gente tem que treinar o ouvido da gente. E a gente só treina o ouvido da gente praticando. Então tem que praticar, praticar, praticar. Pôr o estetozinho no ouvido e ó. Então é legal. Quem puder ter o seu próprio esteto, o seu próprio aparelhinho de pressão, o esfigmomanômetro. Eu sei que hoje em dia tem o aparelhinho digital, né? Mas é importante saber aferir a pressão no aparelho analógico. Porque o digital nem sempre está disponível, o digital nem... Você vai trabalhar numa unidade de saúde, não tem lá o aparelho digital, tem o aparelho normal. E aí? Não sei ver. Como é que fica? Né? Então, eu tenho que saber ver também. Né? Eu tenho que saber aferir a pressão arterial no esfigmo analógico, que é o mais comum. Tá? O mais comum não é ter o digital. Você vai numa unidade de saúde, eles não têm o digital, eles têm o analógico. Você vai no hospital, eles não têm o digital, eles têm o analógico. E aí? Né? Tem que saber. Tá? O digital acaba a pilha, o analógico não. Ele está ali sempre prontinho para o uso. Então é muito Na minha legal. opinião, professora, Oi, Adri. desculpa cortar a senhora, na minha Imagine. opinião, o analógico é muito mais confiável que o digital, tanto quanto o termômetro. Exatamente. Eu também acho, eu concordo com você.
Eu gosto muito mais do analógico do que do digital. Então, assim, quem puder ter o seu é muito legal. Agora, fica uma dica, né? Quando você for comprar um esteto, vai comprar o esteto, vai comprar o esfigmo. Quando for comprar o esteto, não compre aqueles estetos que, assim, que são muito molinhos, assim, a haste. O esteto ele tem que dar uma pressãozinha, que ele tem que vedar bem, sabe? Porque se ele não vedar bem, entra muito ruído externo. Aqueles estetos que são muito frouxinhos aqui, ó, na haste, eles acabam não vedando adequadamente. Então, pega um que seja firme a haste, tá? Para poder fazer uma boa vedação, poder ouvir bem legal, tá bom? Fica a dica. Bom, esse é o nosso conteúdo programático, então. Então, tem essas praticazinhas que são inseridas no meio da aula. Eu não tenho uma aula inteira só de prática, mas eu tenho algumas pequenas práticas inseridas no meio da aula. Beleza, Lu? Ok? Prof. Eu tenho meu esteto do técnico ainda. Acho que tem que mandar calibrar, né? O esteto não, o esfigmo, né? O esteto não precisa calibrar. Isso. Acho que eu tenho que mandar calibrar, né? Porque já são há 6 anos guardados. É bom dar uma regulada nele. Muito bem. Então, com isso, encerramos o nosso plano de ensino. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, beleza. Então, vamos começar com a matéria. Vou abrir para vocês, vou compartilhar a tela. Pera lá, só um pouquinho, gente. Só uma dúvida, prof. Até que horário que a gente vai nas aulas? Não sei se cada professor vai ter um horário, ou vocês têm um horário para ir nas aulas? O horário da nossa aula é das 8h15 às 11h. Tá? Hoje é uma aula inaugural, hoje vai um pouquinho menos, né? Mas a aula normal vai das 8h15 até as 11h, tá? Lá na faculdade. Aqui É que o online ele acaba sendo um pouquinho mais dinâmico também, né? A gente não tem uma interação menor da parte de vocês, né? Então, acaba correndo muito rápido a aula. Mas a aula normalmente vai das 8h15 até as 11h. Esse vai ser o nosso horário, ok? Daí hoje já tivemos a coordenação falando, tal, então já foi um pouquinho menos de tempo, né? Muito bem, só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Estão vendo a tela? Sim. Beleza. Então, olhem só. Homeostase. Homeostase é a palavra mais importante da fisiologia. A gente vai usar essa palavra o semestre inteiro. Então, homeostase ou homeostasia é a mesma coisa. Homeostase, 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 homeostase.
é a palavra que rege a disciplina. Na verdade, é a palavra que rege o nosso corpo. Tá? Então, a palavra mais importante desta disciplina é homeostase. E o que é homeostase? A definição de homeostasia é o equilíbrio dinâmico entre os meios corporais. Essa é a definição de homeostasia, de homeostase. É o equilíbrio dinâmico entre os meios corporais. E o que significa isso? Significa que o meu corpo ele está o tempo inteiro se modificando. O meu corpo está o tempo inteiro mudando. Por exemplo, imaginem essa pessoa aqui, ó, que está correndo. Tem sol, ela está suando, ela está precisando de mais oxigênio aqui nos músculos, o pulmão tem que respirar mais rápido, o coração tem que bater mais rápido para poder levar esse oxigênio para o corpo como um todo. O corpo esquenta, sua, né? Então, quantas alterações estão ocorrendo porque essa pessoa está correndo? E o corpo tem que fazer adaptações para suportar essas mudanças. Porque senão ele não dá conta. Eu não posso correr e o meu coração continuar batendo no mesmo ritmo que ele estava batendo quando eu estou em repouso. Concordam comigo? Então, o que acontece? O meu corpo ele se adapta constantemente às mudanças que ocorrem no meu organismo. E isso ocorre de ação integrada, de forma integrada. Todos os sistemas trabalham em conjunto. Todos os sistemas trabalham ao mesmo tempo. Para que o nosso corpo possa manter aquele equilíbrio. Ok? Então, isso é homeostase. Imagine uma mulher grávida. O corpo da mulher grávida, da gestante, ele não passa por N transformações? A mulher não tem que sustentar mais um indivíduo? Né? Então, quantas alterações vão ocorrer para que ela possa cumprir com aquela função e para que se mantenha em equilíbrio? Ok? Então, isso se chama homeostase. Então, olha lá. Homeostase é o equilíbrio dinâmico entre os meios corporais. Exemplo: níveis de glicose, níveis de pressão arterial, níveis hidro é água, eletrolítico, dos eletrólitos, né? Então, nível da água e dos eletrólitos no nosso corpo. Tudo isso vai ser regulado pela homeostase. Então, por exemplo, eu vou lá e como uma caixa de bombom. Eu aumentei meu nível de glicose. O que meu corpo vai fazer? Vai liberar insulina para poder consumir aquela glicose. Certo? Então, a minha pressão arterial subiu. O meu corpo vai lá e vai liberar alguns hormônios, vai liberar alguns mecanismos que vão fazer a minha pressão abaixar. Isso é homeostase. Tá? Homeostase, então, é o equilíbrio dinâmico entre os meios corporais. Ok? Beleza? Então, olha só. Pode falar, Lu.
Prof, só uma pergunta. Você usa caderno, assim, é que a gente teve bem pouquinhas práticas, né? E todas foram de folhas. A gente precisa, tipo, levar um caderno grande, é passado no quadro, ou como que funciona? Leva um caderno e tudo que eu falo, tudo, ó, que nem aqui na aula online, eu uso bastante slide, né? Na aula presencial, eu vou falando com vocês, eu vou falando e vocês vão caneteando, tá? Tudo que eu falar, anotem, tá? E imagine, e assim, e fica o livro, e fica o Tortora como referência de livro base, ok? Então, assim, ficou com alguma dúvida? Dá uma folhadinha lá no Tortora, dá uma olhadinha. Eu vou ver depois o que eu tenho de livros. Eu tenho alguns livros que eu posso mandar para vocês em PDF, aí eu já mando para vocês. Eu não sei se eu tenho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tinha uns livros aqui. Fala, Rose. Professora, referente a esse livro do Tortora que você falou, Uhum. será que seria possível também, até mesmo se a gente se reunisse em várias pessoas que têm interesse para comprar, nós não conseguiríamos um preço melhor, de repente? Consegue sim, né? É questão de entrar em contato. Tipo assim, lá no Chain, ele sempre dá desconto, é uma livraria que eu gosto bastante. Mas dá uma pesquisada também, às vezes acha em sebo, na estante virtual é bem legal de comprar, se quiser comprar. Mas tem na biblioteca também, tá? A biblioteca tem vários exemplares. Claro que a biblioteca você pode pegar e ficar lá uma semana, eu não sei qual que é o prazo da biblioteca para o aluno, mas acho que é em torno de uma semana, né? E daí você tem que devolver, né? Mas E é pelo bem que, legal, é bem legal. e pelo que a senhora falou, a base da matéria tá muito dentro desse livro. Então, Tá nossa, bem dentro desse livro, aham. se a gente conseguir até mesmo de comprar ou até mesmo no sebo, seria até bem interessante como uma base para as provas e tudo. Aham. Ah, é bem legal. Ele sempre é um livro bem bom. Eu gosto muito dele. É um livro, ó, eu digo assim, é um livro meio que de cabeceira. Tá bom, obrigada. De nada. É um livro que vale a pena, entendeu? Porque assim, vai trabalhar na área da saúde. Existem alguns livros que é bobeira você comprar, tá? Mas existe alguns que você vira e volta, você dá uma lidinha, você dá uma pesquisada, você quer entender melhor o funcionamento e tal. Então, é um livro legal. Eu gosto muito dele. Uso o meu até hoje. Deixa eu ver só que tem coisa no chat. Não, não é nada ali, já respondi. Então, olha só. O organismo ele está em homeostase, ocorre uma mudança interna, qualquer mudança, por exemplo, eu fui lá e comi a caixa de bombom, né? Isso vai desencadear uma resposta, né? Então, por exemplo, eu comi a caixa de bombom, o nível de glicose subiu, a resposta foi o quê? Foi liberar mais insulina, e isso pode ter sucesso ou falha na compensação. Se tiver sucesso, saúde. Se tiver falha, doença. Por exemplo, a pressão arterial subiu. O meu corpo tenta fazer os mecanismos para compensar aquela pressão arterial que está alta, mas não consegue, a pressão arterial continua alta. Aí tem que entrar com medicamento. O que significa isso? Doença, hipertensão arterial. Ok? Então, se o meu organismo consegue compensar essas mudanças que ocorreram no organismo, é porque ele está saudável. Se ele não consegue, é porque vem uma doença por aí. Ok? Então, lá, ó, né? Ocorre uma mudança interna, essa mudança interna vai desencadear respostas compensatórias, né? Que podem ou não estar ligadas a uma disfunção interna, né? Se houver falha na compensação, doença. Se houver sucesso na compensação, saúde. Ok?
Muito bem. Então, olha lá. Leiam comigo. Os seres vivos possuem mecanismos de ajustes que controlam as variáveis biológicas em determinadas quantidades. Então, olha o que acontece. Aqui, olhem no quadradinho de baixo. A linha de baixo, ó, é o normal. Subiu um pouquinho, o organismo diz, opa, tá muito alto. Baixa, 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 baixa. Né? É para chegar aqui, ó. Subiu. Ele diz, opa, tá muito alto. Baixa, 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 baixa. Opa, opa, baixou demais. Sobe, 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 sobe. Opa, subiu demais. Desce, 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 desce. Opa, desceu demais. Sobe, 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 sobe. Opa, subiu demais. Desce. Então, o organismo está o tempo inteiro controlando, fazendo esse equilíbrio. Ó, a pressão normal em torno de 36,5, 37. Baixou um pouquinho a temperatura, começa a tremer. Treme para produzir calor. Produziu calor, esquentou. Esquentou, começa a suar. Começa a suar. Esfria. Começou isso. Mas tudo dentro da normalidade. Gente, já viram assim, ó? Rosê, você esqueceu de baixar a mão. Já viram assim, ó, por exemplo, quando você vai dormir, é bem engraçado, ó. Quando você vai dormir, você vai lá, né? Logo que você deita, tá frio, você tá com frio, o corpo tá frio. Você vai lá, tira a roupa, põe pijama e tal. Nossa, você tá com frio. Vai lá e se cobre um monte, né? Dali a pouco você vê que se cobriu demais, começa a dar calor, começa a suar. Tira uma coberta. Aí, em vez de tirar uma, você tira tudo, né? Tira mais coberta. Daí começa a ficar com frio. Puxa a coberta. E tira a coberta. E puxa a coberta. Né? Quer dizer, é a variação da temperatura. Exatamente isso aqui, ó. Tá? É o corpo se adaptando. E todos os nossos sistemas, gente, são integrados. Todos eles trabalham juntos. Tá? Então, o sistema urinário vai eliminar as impurezas do corpo. O sistema circulatório, coração, vai contrair para mandar o oxigênio para o corpo, para mandar o sangue, para mandar os nutrientes. O sistema respiratório vai puxar o oxigênio, que vai ser transportado pelo circulatório, e vai eliminar o dióxido de carbono. Né? Então, assim, os órgãos, de um modo em geral, eles trabalham todos juntos. Gente, se um sistema do nosso corpo falha, todo o resto fica comprometido. Um sistema falhou, todos os sistemas vão ser comprometidos. Todos eles. Porque daí, o que vai acontecer? Digamos que o sistema respiratório não está funcionando direito. Vai faltar oxigênio lá no meu músculo. Eu consigo correr? Não, porque não tem oxigênio. Eu consigo... Meu coração vai bater igual? Não, porque ele vai ter que bater mais rápido para tentar compensar aquela falta de oxigênio, para transportar mais sangue, para poder fazer um mecanismo de compensação. Então, o que vai acontecer? Um sistema interfere no outro. Gente, isso aqui é muito interessante. Ó, a Adri e o Paulo, né, que já trabalham na área. A Adri e o Paulo, que já trabalham na área. Podem reparar, me corrijam se eu estiver errada. O paciente, ó, falhou o sistema urinário e falhou o sistema respiratório. Está com falha nesses dois sistemas. A gente diz, ixi, pôs um pezinho lá. Não é assim? É bem isso, prof. Sistema respiratório e sistema urinário, quando começa a falhar,
E quando falha os dois juntos, você sabe que aquele paciente está mais para lá do que para cá. Não quer dizer que não vai salvar, mas que a chance dele É dar um mínima, né, paciente... professora? Hã? É mínima, né? Dependendo É. da situação. Diminui muito a chance dele. Né? Entrou em falência de respiratório e falência de urinário, complicou. Só para complementar aí, prof, a gente sabe que um paciente que fica 4 horas ali com um débito urinário de menos de 50 ml, o risco dele de uma PCR é grande, né? Sim. Então, só para complementar isso que você está dizendo, que realmente, quando falha o sistema urinário e o sistema respiratório, a gente entende já que é um caso grave, né? Um pouco mais grave. Para quem não sabe, PCR é parada cardiorrespiratória. Tá? É que tem gente que que não trabalha ainda na área, Paulo, então tem que falar. Costume. Uhum. É bem isso. Né? Então, é assim, ó, o paciente entrou em falência de sistema urinário, falência de respiratório, falhou um deles, já compromete um monte. Falhou os dois, paciente na expectativa de uma alta celestial. Entenderam, né? Piadinha mórbida. Gente, retroalimentação. Retroalimentação são mecanismos de compensação. Então, o nosso organismo tem que fazer o quê? Ele tem que compensar o que aconteceu com o nosso corpo. Então, eu comi a caixa de bombom, ele tem que compensar com os níveis de insulina, correto? Eu corri, esquentei meu corpo, ele tem que compensar suando. Então, são mecanismos de compensação. Existem 2 tipos de mecanismos de compensação aqui. Eles são chamados de retroalimentação. Tem a retroalimentação negativa e a retroalimentação positiva. A retroalimentação negativa é aquela que inibe o problema. E a retroalimentação positiva é aquela que reforça o problema. Como assim inibe o problema e reforça o problema? Assim, ó. Eu comi a caixa de bombom. A glicose subiu. A insulina vai fazer o quê? Inibir a glicose. Vai consumir aquela glicose. Não é isso? Retroalimentação negativa. Tá? Ela inibiu menos. Retroalimentação positiva. Para corrigir o problema, eu vou reforçar o problema. Como assim? Por exemplo, a mulher está grávida em trabalho de parto. Tá lá, contração. Aquela contração desequilibra todo o organismo, né? Aquela contração desequilibra tudo, tudo, tudo. Aí o que acontece? Eu preciso resolver aquele problema, certo? Como é que resolve o problema? Fazendo o bebê nascer. Então, para o bebê nascer, tem que acontecer o quê? Mais contração. Então, a contração já desequilibra. Mais contração desequilibra ainda mais, mas resolve o problema, porque o bebê vai nascer. Então, está fazendo um reforço. Isso é uma retroalimentação positiva, onde eu faço mais, eu aumento o problema para poder resolver. Ok? A grande maioria é retroalimentação negativa. Ok? Muito bem.
semana que vem, na aula da semana que vem, eu vou perguntar para vocês isso aqui, ó. Retroalimentação negativa e positiva. Eu vou perguntar todos esses slides para vocês. Lembra aqueles pontos bônus? Eu vou perguntar tudo isso aqui, mas eu vou perguntar sobre retroalimentação. Então, dei uma pesquisada, dei uma estudada. Oi, Lu, pode falar. Prof, para me entender, a positiva, então, seria no motivo da gravidez, que eles colocam você na soroterapia com uma medicação para você poder dilatar mais rápido. Isso aí. E a positiva entra também na diurese do paciente, que você coloca soro, e dá a medicação para ele, para ver se, pelo menos pela sonda, está funcionando o organismo? Seria isso, né? Uhum. Isso. Tudo que você reforça é positivo. Tudo que você faz diminuir é o negativo. Isso mesmo, Lu. Entendi. Tá? Então, aqui, ó. Sistema de controle do organismo. Gente, nós temos 2 sistemas que vão controlar o nosso organismo. Eles que mandam no organismo. O sistema nervoso e o sistema endócrino. Mas olha ali embaixo do quadrado. Acompanhem comigo a leitura. Ó, sistema nervoso tem uma ação rápida a curtíssimo prazo. E o efeito é localizado. Então, é assim, ó. O meu sistema nervoso, ele dá aquele efeito imediato. Por exemplo, eu vou lá, eu piso num prego, eu já levanto o pé. Quem mandou eu levantar o pé? Meu sistema nervoso. É uma resposta imediata. Eu levei um susto. Meu coração. Quem mandou ele bater mais rápido? Meu sistema nervoso. Tá? O meu sistema endócrino, ele tem uma ação lenta. Ó, ação lenta, porém duradoura. Né? E ela vai ter um efeito amplo, porque o hormônio, ele é liberado na corrente sanguínea, então ele atua no corpo como um todo. Tá? Então, a resposta rápida vem comandada pelo sistema nervoso. E a resposta lenta vem comandada pelo sistema endócrino. Ok? Então, olhem lá, ó. Os 2 sistemas de controle agem de maneira integrada, garantem a homeostase no organismo, tornando-o operacional para se relacionar com o meio ambiente. Tá? Então, estes 2 sistemas juntos controlam tudo que acontece no nosso corpo. Ah, vou fazer xixi. Foram eles que mandaram. Ah, tô com fome. Foram eles que mandaram. Ah, meu cotovelo tá doendo. Foram eles que mandaram. Tudo que acontece no corpo são esses 2 sistemas que comandam. Sempre, o tempo inteiro. Ok? Para tudo. Então, são 2 sistemas que, embora lá no nosso conteúdo programático estejam lá no finalzinho, eu tenho lá uma aula chamada sistema endócrino, uma aula chamada sistema nervoso. Não pensem que vocês só vão ver eles lá. Não, vocês vão ver eles o semestre inteiro. Esses 2 sistemas, o tempo inteiro a gente vai estar falando deles. Eu vou falar de sistema cardíaco, eu vou falar de sistema nervoso, sistema endócrino. Eu vou falar de sistema respiratório, eu vou falar de sistema nervoso, sistema endócrino. Então, para todos os sistemas, eu falo desses daqui também. Porque são eles que comandam, são eles que determinam como é o funcionamento. Ok? Bom, isso aqui vocês já sabem. Como o nosso corpo se organiza?
Quais são os níveis de organização do meu corpo? O meu corpo, ele se organiza assim, ó. Várias células formam um tecido. Vários tecidos formam um órgão. Órgãos que atuam juntos formam um sistema. E a composição de todos os sistemas forma o nosso organismo. Básico, né? A gente já sabia disso. A célula, ela tem vários mecanismos de comunicação, tá? Então, a célula, ela tem organelas celulares, ela tem o citoplasma, ela tem o núcleo, né? E cada uma dessas estruturas cumpre uma função diferente. Essa célula, ela vai se comunicar tanto internamente quanto externamente. E essas comunicações celulares, elas costumam ocorrer de duas formas diferentes: a comunicação química e a comunicação elétrica. Uma comunicação química, que é a mais comum, ela é, por exemplo, um hormônio. O hormônio é jogado na corrente sanguínea, ele vai lá passear pela corrente sanguínea e vai chegar num determinado órgão. E vai estimular aquele órgão a funcionar. O neurotransmissor é uma substância química. Ele vai ser jogado lá no meu espaço, na minha fenda sináptica, por exemplo, né? Vai ser jogado ali na minha corrente e vai ter a sua resposta. E tem a comunicação elétrica. Células eletricamente excitáveis. Quais são as células que são eletricamente excitáveis? Por exemplo, se eu colocar o dedinho na tomada, né, corrente elétrica, e eu levar um choque, eu vou contrair o meu músculo, ó, pus o dedo na tomada e contraí o músculo. Por quê? Porque o músculo é uma célula eletricamente excitável. A glândula, quando ela recebe um choque, ela contrai e expele o seu produto. Ela é uma célula excitável, eletricamente excitável. Os neurônios transportam a informação através de corrente elétrica. E por isso são células excitáveis, eletricamente excitáveis. Então, o grande grupo de células eletricamente excitáveis são neurônios, músculos e glândulas. Todo o resto faz comunicação química. Ou seja, a grande maioria, né? Gente, dados vitais. Vocês têm que saber isso aqui. Tá? Tem que saber. É saber ou saber. Pressão arterial normal de 120, né, a máxima, que é a sistólica, 80 a diastólica, milímetros de mercúrio. Temperatura de 35 a 36,5, eu diria 35,5 a 36,5. Aqui existe um pouquinho de variação, né? Considera até 37, considera 35,5. Frequência cardíaca de 60 a 100, se você pegar um atleta e ele tiver com 50, é normal. Tá? Então, tem algumas variações. Isso aqui é o básico, mas a gente vai falar sobre essas variações. Frequência respiratória de 16 a 20, tem gente que considera 16 a 22. Então, a gente vai mostrar essas variações para vocês. Mas isso aqui, esse quadrinho aqui, tem que saber decorar e salteado. Ok? Para ter uma base dos dados vitais. Porque se o nosso corpo está em equilíbrio, está em homeostasia, ele tem dados vitais compatíveis com essa homeostasia, com esse estado de equilíbrio. Ok?
Muito bem. Vejam o que nós vimos aqui. Nós vimos aqui conceitos iniciais, conceitos básicos sobre a nossa disciplina, algumas pinceladas no que vai ser trabalhado durante todo o semestre. Tá? Então, e toda aula, eu vou perguntar para vocês sobre a aula anterior. Então, na aula que vem, eu vou perguntar sobre a aula de hoje. Lembra dos pontos bônus? Então, tem que saber. A aula de hoje bem simplinha, bem básica, né? Para vocês poderem entender. Todos esses pontos que a gente falou, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar eles e dar uma lida. Ah, poxa, falou de retroalimentação. Vou lá e vou ler sobre retroalimentação. Ah, falou sobre homeostase. Eu vou pegar e vou ler sobre homeostase. Ah, falou sobre controle hormonal, controle nervoso. Vou ler sobre isso. Falou sobre níveis de organização do corpo. Vou ler sobre isso. Vou atrás. Vou pesquisar. Ok? Para que eu possa responder. Quem tiver na aula tem a chance de ser chamado para responder e ganhar um ponto bônus. Claro que não dá para chamar todo mundo toda a aula, né? Mas assim, a gente vai chamando. Às vezes dá, depende de quantos alunos tiver na sala. Quem não tiver, não tem como ser chamado. Perde a oportunidade de ganhar ponto bônus. Ok? Muito bem. Olha lá, ó. Livro do Tortora na Amazon, 234, capa dura. Ó, o meu é capa mole, ó. Eu tenho capa não. Essa aqui é uma edição antiga, tá? Eu tenho dois. Minha filha pegou a edição antiga. A edição mais nova tá lá em cima. Ela pegou o velhinho. Tá? Mas é um livro ótimo. Pra você ter uma ideia, ó, eu tenho dois dele. Tanto que acabo usando, né? Dúvidas? Ó, 220. Ó, só isso, ó, a diferença é pequenininha. Da capa dura para capa mole. Vale a pena pegar o capa dura. Conserva mais, né? Dúvidas sobre a matéria? O que acharam do conteúdo de hoje? Já deu para dar um gostinho? Tranquilo, né, gente? Mas já dá para a gente se ambientando, né? Para a gente vendo aonde a gente vai. Tá bom? Bom, hoje foi só uma introdução na nossa matéria, foi uma introdução no nosso conteúdo, leitura do nosso plano de aula, planejado para hoje era só esses conceitos iniciais, né? De minha parte, por hoje, estão liberados. Que bom que amou a matéria, Beatriz. Muito bem. Boa semana a todos. Vejo vocês na faculdade, não sei em que sala ainda, na semana que vem, tá bom? Beijoca para todo mundo. Até semana que vem. Paulo, tá liberado, acabou a aula.